Gente, vamos lá. Vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é dependência química. Pensando que hoje é o dia de construir a nossa nova vida. Hoje pode ser o primeiro dia disso tudo, viu? Bom, para quem não conhece, eu sempre, segunda-feira, faço esse momento falando sobre dependência química com os voluntários da Federação de Amor Exigente, que existe desde 84, levando suporte, apoio, orientação aos que sofrem com a dependência química. E sejam eles os próprios adictos ou os familiares ou as pessoas que convivem com o dependente químico. Porque a gente já sabe que a dependência química não afeta só o adicto, mas todos que estão em volta desse adicto, todos adoecem. É uma doença realmente diferente e ela pega e pega pesado, tá bom? Então, o Amor Exigente faz reuniões presenciais, tem algumas reuniões online, tem os cursos maravilhosos, tem os congressos e o foco, gente, é a transformação. Então, eles são baseados nos pilares. Toda semana você aprende sobre um dos pilares de Amor Exigente. E aí tem as reuniões de grupo para as partilhas e você também aprende vendo, ouvindo, se enxergando na história do outro. A gente faz aquela terapia do espelho. É simplesmente maravilhoso. Eu quero muito que você vá, que você faça parte de um grupo, porque, olha, eu falo, e é por isso que Amor Exigente nasceu com foco em dependência química, mas é um grupo de qualidade de vida. Mesmo que, e tomara que você não tenha problemas com dependência química, o Amor Exigente vai te ajudar muito nas escolhas da vida. Você vai aprender a viver melhor, tá bom? Hoje eu recebo dois queridos, a Fernanda Deconte, que é voluntária de Amor Exigente, e o Luiz Fernando, que é presidente de Amor Exigente. Sejam bem-vindos. E aí, muito bom Cláudia? recebê-los. Bom, Força, alegria, fé e alegria. alegria. Eu vou convidá-los para sentar e a gente vai começar esse nosso bate-papo aqui. Hoje pode ser o primeiro dia da nossa nova vida? Fernanda? Com certeza. Da minha e é o que eu venho aqui falar sobre isso, né? Agora, teve um dia que você fala assim, esse foi o dia da virada. Esse eu decidi que cada dia ia ser único e eu realmente tinha prestado atenção. Com certeza, com certeza. Ó, já trago aqui dentro do meu corpo. Se arrepiou? Arrepiei inteirinho. Agora me conta então um pouquinho a sua história para todo mundo te conhecer também. Bom, eu chego no Amor Exigente há 5 anos atrás. Chego com muitas aflições, como todos chegam. Chego com o coração muito apertado, um peso enorme nas costas, com uma dificuldade enorme de o que fazer. E aí eu encontro uma sala maravilhosa, pessoas maravilhosas, voluntários com muito amor no coração, cheio de acolhimento, e falam que aqui você não está mais sozinha. Né? Porque a drogadição chegou, a droga chegou, estava grávida de 7 meses, então já chega assim uma emoção muito grande, né? A gestação já mexe com os hormônios, e aí eu chego na sala desesperada. Então quando eles me abraçam e falam, aqui é o lugar que você vai chorar, aqui é o lugar que você vai se sentir acolhida, aqui todo mundo viveu o que você está vivendo, então você não está mais sozinha. Você chegou no Amor Exigente para cuidar de você, obviamente, mas a primeira intenção sua era cuidar de quem? É que, na verdade, a primeira intenção, porque nós não conhecemos o programa, é cuidar do outro. Então, Exato, agora a pergunta, você não precisa enrolar, Cláudia. Pode perguntar para quem. Você chegou lá pensando que você ia cuidar de quem? Exatamente, eu ia cuidar da vida do outro. Eu ia controlar a vida do outro, eu ia recuperar o outro, né? Eu ia ser a chave e o tal do corrimão que o outro precisa para seguir a vida dele, né? Eu ouço muito isso, ouvi muito isso. Você é a asa daquele que perdeu a sua própria asa. Então você vai ter que ajudar ele a fazer. Aí quando eu chego lá, eu entendo que o programa é meu, é para mim. Né? A dependência química, quando chega na história da minha vida, e hoje é o que eu falo para as pessoas que chegam... Mas não era você a dependente química? Pai da minha filha. Eu me relacionei, chego como cônjuge, chego na sala de esposas, gratidão à sala das esposas, que me acolheu muito bem, por isso é muito importante ter as salas. Então eu fui acolhida, estava internado, foi internado. Então começou uma batalha para recuperar o outro. Né? E foram 1 ano e 6 meses de intensivão, né? Por isso que tem essa grande virada. Eu fui todos os dias assim como foi sugerido, né? Porque tem gente que faz aí
uma visita na sala e o grupo tem em todo o município, todos os dias, e você precisa sentar lá na cadeira e precisa seguir aquela programação. São meses, semanas que falamos aí de princípios incríveis de uma nova construção de vida. E quando eu sentei, falaram para mim, 90 dias, 90 reuniões. E depois vem a vida inteira para a reunião. Então, quando eu entrei e mergulhei lá para cuidar do outro, eu falei, opa, esse programa fala comigo. Esse programa fala da minha vida, das minhas raízes culturais. Quem são? Quem são os meus pais? O que eu fiz? O que eles me ensinaram? Como que agora eu estou doando tanto para o outro? E onde eu estou nessa parte? Eu estou grávida, eu tenho uma filha, eu estou doente, né? O que eu estou dando para ela? O que ela está se conectando comigo? A história dela, a vida dela intrauterina, porque aí eu já tinha uma consciência também. Sou terapeuta integrativa, eu já era formada em eu sou facilitadora em constelações sistêmicas. E aí eu comecei a me conectar com essa história. Você vê, mesmo com todo conhecimento, com toda a sensibilidade, com visão em relação ao que acontece, inclusive repetição de padrão, você adoeceu. Quer dizer, isso pode acontecer com todos nós. Às vezes a gente fica com preconceito e fala, ai não, eu sei tudo da vida. Não, o programa é para cada um. Exato. E o que, por exemplo, você viu que não estava legal e que você precisava mudar? Então, quando eu entendi, quando eu chego para o outro no grupo e eu começo a absorver o programa, né, os princípios, eu comecei a entender que eu estava em recuperação. Eu entendi a recuperação, tanto que já fazem 4 anos que eu me separei, né, porque eu entrei no grupo e eu faço os princípios, que eu aplico eles, que o meu casamento vai dar certo, né, que a relação com o meu cônjuge vai dar certo. Se ele também entra em recuperação e nós estamos juntos no programa, aí sim dá para salvar o casamento, existe vida após a descoberta do uso da droga, né, da drogadição. No meu caso, só eu fui para frente, só eu usei o programa e venho usando. Então, a grande virada de chave é, nós estamos juntos na recuperação ou nós não estamos juntos. Então, quando eu descobri que ele estava mais ou menos, eu falei, olha, então eu sinto muito por isso, né? Porque nós temos uma filha e a responsabilidade do que dar para ela, eu preciso mostrar que o caminho da programação também funciona, né? O amor exigentinho exige justamente para isso também, né? Eu preciso amparar a minha filha entendendo do que ela precisa numa relação saudável. Quando você fala, Fê, que você estava doente, quais eram os sintomas dessa sua doença? Nós falamos muito sobre codependência, né? Então é o desejo da posse, do controle. E eu adoeço porque o outro está doente. Então eu quero curá-lo. O meu amor não serve mais para mim, serve para suprir a falta do outro. Então eu deposito todas as minhas neuroses, todas as minhas faltas, a falta do amor que eu não enxergo em mim, para suprir o outro. É um manto. Você ficava vigiando, você ficava cuidando, você ficava tentando a vida inteira fazer com que ele ficasse bem para ele não usar droga, era isso? Exatamente, é controle, é controle de horário, é controle de disciplina, se vai trabalhar, se chegou, se não ligou o celular, se viu, se está online, se não está online, se foi no psiquiatra, se está tomando medicamento. Isso não é vida, né? Então, assim, e a minha vida? E os meus horários? E a minha gestação? Luiz Fernando, quando a gente está, por exemplo, nesse contexto, fazendo como Fernanda fazia, vigiando, controlando, olhando o celular, foi no psiquiatra, não foi no psiquiatra, tentando controlar o outro, de alguma forma a gente vira um facilitador para que o outro se afunde mais na adicção? Exatamente, Por quê? Cláudia. Por quê? Porque a gente faz pelo outro o que ele tem que fazer. A própria Fernanda, eu ouvi a história dela e ela conta que em determinado momento, ela mesma vai contar, ela trabalhava na mesma empresa do marido. Como é que era, Fernanda? É uma disputa de... Aí ele não ia trabalhar. Exato. E aí como que ele não tá? Aonde ele foi? Não, ele foi fazer algo fora e liga e não funciona. Você ficava dando desculpas para protegê-lo?
então, não é uma desculpa, né? Isso é um mecanismo de defesa. Então, mas é inconsciente. É inconsciente, mas era desculpas para protegê-lo. Você ficava o tempo inteiro querendo camuflar para a sociedade que ele estava doente. Na verdade, você que estava. Na verdade, é para dar ordem. É para dar ordem do que eu quero que ele faça. O domínio, a gente assume um domínio pela vida do outro. Você não pode mais usar droga. Só que é a escolha do outro. Ele que tem que escolher não usar droga, ele que tem que escolher o horário que ele tem que trabalhar. Ele tem que ter a responsabilidade de chegar no trabalho e querer mudar a vida dele. Existe uma linha... Tem, aí como faz não tem, isso. aí eu Aí dá desculpa, supro. aí arruma gravata. Existe uma linha muito tênue na codependência entre a necessidade de aprovação, da fragilidade de querer ser amada e da soberba de querer mandar, de querer dar conta de tudo, de se achar a Mulher Maravilha, né? Isso não só na dependência química, tá? Na codependência emocional. E às vezes a gente não tem problema com dependência química, por exemplo, no parceiro, nem no filho. É só mesmo essa necessidade de cuidar do outro. Que no final das contas é tudo para quê? Para que a gente seja de alguma forma enaltecido, amado, né? Ser reconhecido, aí eu recebo de volta o que eu tanto dou. Porque lá no fundo, a gente não se ama, né, Cláudia? Exato. E os princípios do início do ano do amor exigente querem aumentar em nós a nossa autoestima. E aí as coisas vão começando a funcionar, porque aí a gente vai renascer. O amor exigente propõe um novo nascimento. A gente precisa de amor exigente sempre na vida da gente. Eu não falei pra você que não é um grupo só pra quem tem problema com dependência química, é um grupo de qualidade de vida? Porque quantas e quantas vezes, minha amiga, você faz pelo outro que o outro é capaz de fazer? E depois você fica chateada a beça porque o outro nem valorizou o que você fez, muito pelo contrário, ainda ficou chateado. Claro, quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro, ele fica chateado mesmo. São coisas que a gente só entende quando participa de um grupo, né, Fê? Exatamente. Eu vou pedir 2 minutinhos para vocês e eu vou voltar aqui, a gente vai conversar mais. Vamos ver, se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar, pode mandar pergunta pra gente. Vai ser um bate-papo bem rico. Eu tenho certeza que se você colaborar vai ser melhor ainda, tá bom? Viu, produção? Vamos abrir aí as perguntas pra gente voltar aqui também pra ter esse momento que eu acho que vai ser muito joia. Luiz Fernando, essa pergunta. Menina, minha filha só se apaixona por adictos. Como devo proceder? Devo mudar ela de escola? Ih, vou perguntar pra Fernanda, que tal? Eu penso que não é. Ela é a pessoa mais indicada para responder. Bom, pois bem, né? Eu tenho um consultório, eu atendo, sou psicanalista, recebo essas pessoas, me formei, por isso a construção da nova vida. Eu não fiquei lá sentada só estudando, eu coloquei em prática. Então, neste caso, precisamos analisar aí a relação da filha, né? Quem é essa garota? Qual é a história dela? Qual é a vida dela? Porque alguma ligação tem com essa fragilidade emocional, desejo de controle, o que ela espera desses garotos, né? Qual é o que ela enxerga nesses garotos? Porque um adicto ele tem características aí bem peculiares, né? Então, vestimentas, falas, conversa, persuasão, manipulação. Então, eles têm muitas características aí que está atraindo essa garota. E como olhar para a garota. Então, eu indicaria que ela, antes de trocar de escola, porque em qualquer escola vão ter garotos assim. Podia frequentar o grupo, né? Ela Seria pode maravilhoso. frequentar o grupo, a mãe também, né? Essa segunda parte da pergunta é muito comum. As pessoas que chegam ao amor exigente, elas querem mudar de casa, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de escola. Não é assim. E, infelizmente, a gente chama de mudança geográfica. Não vai resolver, porque se não tomar as atitudes, se não fizer as mudanças comportamentais, as coisas vão acontecendo. Eu mudei minha filha de escola, Cláudia, e tirei de uma escola que estava muito comprometida com o uso de drogas. E a coloquei numa outra escola que eu sabia que não tinha esse comprometimento. 15 dias depois, a coordenadora da escola me chamou e falou assim: pai, eu tenho 700 alunos e eu tenho uma aluna aqui que está dando problema em relação à dependência química. E a sua filha chegou e ela foi se associar, ela foi fazer amizade com essa menina. Pode uma coisa dessa, Cláudia? Tirar de uma escola, pôr na outra, na escola só tinha um caso em 700 alunos e a minha filha teve o olhar de raio-x, né? Exatamente por quê? Porque
Então não é Grupos mudar de iguais, escola, né? é mudar o que está acontecendo ali dentro. assim. Por que Precisamos tá procurando entender isso, o que está né? acontecendo. E aí, o grupo, gente, eu sinceramente eu sou apaixonada. Eu acho que vai fazer uma diferença tão grande. Agora, às vezes o adolescente ele é meio reativo em relação a ir a um grupo. Então, eu acho até que, esqueci o nome da telespectadora, mas vá você, Exato. né? Vá você. E vá. Para instruir, para ficar de olho e para encontrar uma outra situação, né? Uma segunda opção. É, eu acho que isso é importantíssimo, né? E a segunda pergunta é mais do mesmo. É exatamente o que nós estávamos conversando, né, Cláudia? Olha aí, tive que mudar de cidade para começar uma vida nova, pois onde morava tudo me remetia a drogas. Há uma outra maneira de recomeçar sem ter uma mudança radical? Então a mudança tem que ser radical, mas não de endereço. Não de endereço. Não de cidade, de comportamento. Exato. De Só que- entender o que está acontecendo com Exato. ela. Só que as pessoas têm muita dificuldade nessa imersão na mudança de comportamento e de atitude, de assimilar. Que, assim, não é fácil estar todos os dias na reunião, não é fácil obter conhecimento, só que conhecimento é a arma que vai nos munir de como olhar para a doença, de como viver melhor. E se você não frequentar um grupo de amor exigente, não for às reuniões, você acaba ficando sem o comprometimento. Porque no amor exigente, você sai de lá com meta. Uma meta semanal, que você precisa prestar conta depois para o seu grupo, né? Sem contar que quando você começa a ouvir as histórias, você fica mais estimulada a fazer mudanças na sua vida, porque você vai se ver naquelas histórias que às vezes são tão piores que as suas. Você fala, puxa, se eu não mudar agora, semana que vem sou eu contando uma história parecida com essa. Então tem que estar no grupo. A Maria, olha o que ela diz. Meu filho está nos Estados Unidos há 2 meses e o comportamento dele mudou muito. Vive estressado e agitado, evita ligar para a gente, principalmente em chamada de vídeo. Como saber se ele está usando drogas e como tocar neste assunto com ele? Bom, penso que não tem como saber, não é? Porque não é toda mudança de comportamento também que representa isso. Pode estar acontecendo outras coisas. Mas eu penso que a segunda parte da pergunta é como tocar neste assunto com ele com verdade. Dizendo da sua preocupação, dizendo o que você está pensando, olhando nos olhos dele se ele permitir uma ligação de vídeo, não é? Temos a tecnologia a nosso favor nesse momento. Eu penso que realmente uma conversa em termos de verdade é muito importante, não é, Fernanda? Exato, e a mãe já sabe do histórico, né? Já conheceram o programa? Sabe como agir? Que foi o que a Cláudia acabou de falar. Se a mãe já tem o histórico, já vai no grupo, já tem uma programação, ela sabe como abordar. Nós ensinamos lá como abordar um filho. E o grupo, o Amor Exigente, fala sobre honestidade. Mas Eu como é tenho que que ser seria, para a honesta. gente dar uma ideia, né? Uma luz para essa mãe, como é que seria a forma correta de abordar? Quando eu frequento o grupo, eu vou falar para o meu filho, olha, você está mudando o seu comportamento, você não está falando com vídeo comigo, por qual motivo? Voltou ao uso? Está recaído? Está precisando de ajuda? Eu estou aqui, eu sou o seu suporte. Eu aprendi a me posicionar como sua mãe, né? E outra, quando eu estou no grupo, eu não tenho este medo, sabe? Meu filho está nos Estados Unidos, será que ele voltou ao uso? Ou será que ele tem algum problema que está fugindo do vídeo? Quando eu estou dentro de uma programação, eu tenho mais... Você tem segurança e não tem tanto medo Isso. de se colocar de frente com a verdade, né? Exato, porque eu aprendi, né? Somos incentivados a ter coragem. Exato. Padre Haroldo, que é o nosso fundador, nos dizia, medo de nada, só amor. Então, coragem de enfrentar uma crise, porque ao perguntar, ao tocar no assunto, vai dar crise. Exato. Ele vai reagir. Como? Não, por quê? Mas se a gente ficar com este medo do e se ele reagir mal, e se a gente não sai da mesmice. Então, nós precisamos realmente falar a verdade. A verdade é algo que cura. Quer ver, Fernanda falou uma coisa, e aí eu pensando aqui nessa telespectadora, você vai aprender algo quando você estiver num grupo de amor exigente, que é um divisor de águas enquanto mãe. Você vai aprender a ocupar o seu lugar de mãe. Você vai retomar a sua autoridade de mãe.
Porque muitas vezes, nesse processo, e quando os filhos vão crescendo, a gente vai ficando meio fragilizado, né? Tipo, agora ele é adulto, né? Agora eu não pergunto mais, agora eu fico no meu lugar. Você vai entender que pai e mãe sempre serão pai e mãe sempre serão autoridade na vida dos filhos. Então, o jeito de abordar é com firmeza, é com segurança, né? Você já não é mais refém. Então, já não tem mais o medo que você falou da coragem. Você não tem mais o medo de perguntar, porque você não é refém. Né? Você vai continuar firme no seu lugar, falar, eu tô preocupada com você? Será que está acontecendo alguma coisa nesse sentido? Está precisando de mim? Né? Como a Fernanda falou. Maravilhoso. Vamos relembrar a oração da serenidade, porque eu acho ela tão linda e tão importante, nem todo mundo sabe, né? Da gente falar um pouquinho o que significa. Vamos. Então, vamos pensar. Você eu sabe seguro que a sua mão. A oração da serenidade, ela tem um preâmbulo que é só do amor exigente, que ele fala do 9º princípio básico do amor exigente, que é grupo de apoio. As famílias precisam dar e receber apoio. É o nosso logotipo que tem 2 mãozinhas. Que é uma por cima e outra por baixo. Isso, né? e ele diz assim exatamente, eu seguro a minha mão na sua. O que significa isso? Ter apoio. Uma mão que dá e outra que recebe. Né? Uno meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. A gente consegue fazer alguma coisa sozinho, nesse sentido? No meio desse furacão? De dependência e de codependência, não. Porque a gente está com uma venda nos olhos. E aí precisa que alguém nos fale. Porque você falou na abertura que é a terapia do espelho, né? Quando você está falando, quando você está ouvindo o outro, você está vendo a sua história. A doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. E essa oração continua. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Tem coisas que a gente não muda, né, Luiz? Tem alguns maridos que a gente não muda, não é, Fernanda? Não muda. E nós não temos que ter o desejo de mudá-los. É isso E que nós filho, a precisamos. gente muda? Também não. Ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém. Agora, ninguém Coragem, muda ninguém, mas se eu mudar o meu comportamento, o outro tem que se adaptar ao meu novo então, comportamento. aí que vem a próxima frase. Coragem para mudar aquilo que eu posso. Exato, que tá dentro de Existem mim. coisas que a gente pode mudar. Isso. Pode mesmo. As nossas A gente, atitudes, nosso comportamento. Minha preocupação, eu posso minimizar. Meus limites. Meus limites. Né? A dificuldade de falar não, que pode virar facilidade. Porque eu posso não. criar uma crise e saber administrar, porque eu vou aprender, eu vou ter conhecimento para administrar essa crise. Revisar os meus paradigmas. Exato. E sabedoria para distinguir o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar. Vem através do conhecimento. É isso. E que Deus nos conceda essa sabedoria. E ainda termina com força, fé e alegria. E é isso que a gente deseja para todos vocês. Que é cada Força, vez melhor fé no primeiro e dia alegria. da minha nova vida. Antes de você nos dispensar, Cláudia, eu queria mostrar a revista do Amor Exigente, porque nós somos tão encantados por ela e eu gostaria que ela pudesse chegar às suas mãos, né? Porque nela está o programa do Amor Exigente, nela está a coluna da Dona Mara, que todo mês vai falar no seu coração a respeito deste programa que funciona e dá certo. Então, liga lá no WhatsApp da Federação fácil. E a Tininha vai orientar como você faz a assinatura. Está em promoção estes dias, hein? Ó, Se você assinar a revista, você vai receber o link de todas as palestras do último congresso. Aí você vai ter um fim de semana aí para fazer uma imersão em Amor Exigente através da assinatura da revista. gente, é o 19-2519-6555. Vai lá, 19-2519-6555. Manda mensagem, assina a revista e grude no Amor Exigente. Já decide um grupo essa semana e vai. E esta é sua de presente para você, obrigada, Cláudia. falei com muito carinho, como sempre Como faço. sempre, linda aí. Muito obrigada. Eu queria Luiz. pedir para vocês mandarem um beijo pro pessoal do grupo que eu coordeno em São Bernardo do Campo, gente do Grupo Temperança, que moram no meu coração. Eu amo estar lá. Temperança, fica onde Grupo esse Temperança, grupo? fica no Ferrazópolis, bairro Ferrazópolis, na rua Humberto de Campos, 117. Nós temos grupos lá, Família e Sobriedade, um grupo bem consistente, 7 anos já.
E eu quero... E que horas? Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Todas as quintas, às 20 horas. E eu quero mandar um beijo enorme para a Beth e para o Admir, que são os fundadores lá do grupo. E eles passaram para mim essa coordenação. E eu estou muito feliz. E eles querem um beijo de vocês, porque são fãs aí. Tá todo mundo lá. Amor exigente. Um beijo. Funciona, dá um beijo para certo. todos do grupo, viu? Para essa família maravilhosa, família de amor família exigente que a mesmo. gente ama. Obrigado, Obrigada Cláudia. e até a Melhoras. próxima. Até a próxima. Amém. Amém. Gratidão.